Capítulo 9. Assim que Salomão terminou de construir a casa de Jeová, a casa do rei, e tudo o que Salomão queria fazer, Jeová apareceu a Salomão uma segunda vez, assim como lhe tinha aparecido em Gibeão. Jeová disse-lhe: Ouvi a sua oração e o pedido de favor que você fez diante de mim. Santifiquei esta casa que você construiu, pondo nela o meu nome de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. Se você andar diante de mim assim como andou Davi, seu pai, com um coração íntegro e com retidão, fazendo tudo o que lhe ordenei, e se você obedecer aos meus decretos e às minhas decisões judiciais, então estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, assim como prometi a Davi, seu pai, dizendo: Sempre haverá um descendente seu sentado no trono de Israel. Mas se vocês e seus filhos deixarem de me seguir, e não guardarem os mandamentos e os decretos que coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses e se curvarem diante deles, eu eliminarei Israel da face da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha vista a casa que santifiquei para o meu nome. E Israel se tornará alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. E esta casa se tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado, assobiará e perguntará: Por que Jeová fez isso a esta terra e a esta casa? Então responderão: Foi porque abandonaram a Jeová, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, curvaram-se diante deles e os serviram. É por isso que Jeová trouxe sobre eles toda esta calamidade. Ao fim dos 20 anos que Salomão levou para construir as duas casas, a casa de Jeová e a casa do rei, Hirão, rei de Tiro, tinha fornecido a Salomão madeira de cedro e de junípero, e todo o ouro que ele quis. Então o rei Salomão deu a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Assim, Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas não ficou contente com elas. Ele disse: Que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E elas são chamadas de terra de Cabu até hoje. Hirão enviou ao rei 120 talentos de ouro. Este é o relato sobre aqueles que o rei Salomão convocou para trabalhos forçados, a fim de construir a casa de Jeová, a sua própria casa, o aterro, a muralha de Jerusalém, Azor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, tinha atacado e tomado Gezer, queimando-a com fogo e matando os cananeus que moravam nessa cidade. Depois ele a deu como presente de despedida à sua filha, esposa de Salomão. Salomão construiu Gezer, Bet-Horon Baixa, Baalate, Tamar, no deserto do país, bem como todas as cidades armazéns de Salomão, as cidades dos carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e tudo o que Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. Quanto a todos os que haviam restado dos amorreus, dos hititas, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram parte do povo de Israel, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país e que os israelitas não conseguiram entregar à destruição, foram recrutados por Salomão para trabalhos forçados, e eles são escravos até hoje. Mas Salomão não fez nenhum dos israelitas servir como escravo, pois eles eram seus guerreiros, servos, príncipes, oficiais e chefes dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Havia 550 chefes dos encarregados, que supervisionavam a obra de Salomão. Eles eram os capatazes dos trabalhadores. A filha de Faraó subiu da cidade de Davi para sua casa, que Salomão havia construído para ela. Depois ele construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum no altar que tinha construído para Jeová. Ele também fazia fumaça sacrificial no altar, que ficava perante Jeová. Assim, ele terminou a casa. O rei Salomão fez também uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica junto a Elote, à beira do Mar Vermelho, na terra de Edom. Com a frota de navios, Hirão enviou seus servos, marinheiros experientes, para trabalhar com os servos de Salomão. Eles foram a Ofir e trouxeram de lá 420 talentos de ouro, e os levaram ao rei Salomão. Capítulo 10.
A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros, e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade, mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens e felizes são os seus servos, que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, pondo-o no trono de Israel. Por causa do amor eterno de Jeová por Israel, ele designou o Senhor como rei para governar com justiça e retidão. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de navios de Irão, que transportava ouro de Ofir, também trouxe de Ofir uma quantidade muito grande de madeira de sândalo, bem como pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez peças de apoio para a casa de Jeová e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca mais se trouxe nem se viu madeira de sândalo como aquela, até hoje. O rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu, além das coisas que ele lhe deu segundo a sua generosidade. Depois ela partiu e voltou para sua terra com os seus servos. O peso do ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos, além do que vinha dos mercadores, do lucro dos comerciantes, de todos os reis dos árabes e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de liga de ouro. Cada escudo tinha 600 siclos de ouro, e 300 escudos pequenos de liga de ouro. Cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então o rei os colocou na casa da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono de marfim e o revestiu de ouro refinado. Havia 6 degraus até o trono, e sobre o trono havia uma cobertura arredondada. O assento tinha 2 braços, e ao lado de cada braço havia uma estátua de leão. E nos 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não havia nada de prata. Nos dias de Salomão, não se dava nenhum valor à prata. Pois o rei tinha uma frota de navios de Tarsis que navegava junto com a frota de Irão, e uma vez a cada 3 anos, a frota de navios de Tarsis vinha carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. E pessoas de toda a terra queriam uma audiência com Salomão para ouvir a sua sabedoria, que Deus lhe tinha colocado no coração. Todos lhe traziam presentes: objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos e mulas. Isso acontecia ano após ano. E Salomão ajuntou cada vez mais carros de guerra e cavalos. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, e os mantinha nas cidades dos carros de guerra e em Jerusalém, perto do rei. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e tornou a madeira de cedro tão comum como os sicômoros da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito.
O grupo dos mercadores do rei comprava manadas de cavalos por um preço estabelecido. Cada carro de guerra importado do Egito custava 600 peças de prata, e um cavalo custava 150 peças de prata. E eles os exportavam para todos os reis dos hititas e para os reis da Síria.